Sejam bem-vindos a mais um Cyber Talks. Estamos aqui com o William Santos. William, obrigado por estar com a gente no nosso Já que Cyber eu Talks. agradeço. Bom, hoje a gente vai falar sobre, a gente estava debatendo lá, William, você falou sobre como que você tem feito e trabalhado dentro do risco cibernético e como que você trouxe a dinâmica de trazer um retorno financeiro, né, na parte da cibersegurança, mas também unificando a parte de fraude, talvez balanceando uma com a outra nessa equação e trazendo esse resultado. Acho que é uma grande lição para todos que buscam isso, a entender. Legal, vamos lá. O trabalho que foi feito foi entender primeiro do negócio, entender quais são as fraudes existentes, né, como funciona a dinâmica de fraude, e a gente conseguir criar uma dinâmica entre cyber e fraudes, né, que é a gente conseguir fazer a conexão das duas estruturas que hoje elas trabalham de formas separadas, mas para o rumo que a gente está indo, eu entendo que tem que trabalhar de forma unificada, né, não dá para trabalhar distante. Então a gente começou a acompanhar os números de fraude, entender a dinâmica das fraudes que acontecem, engenharia social, ataque aplicativo, e a gente começou a criar um indicador de segurança, né? Ou seja, correção de vulnerabilidades, mitigação de risco, implementação de soluções, e aí com isso a gente começou a fazer um comparativo de quais soluções de segurança, cujo a gente melhorasse a efetividade da solução, a gente conseguiria mitigar o nível de fraude, né? Óbvio que fazendo entendimento de como aquela fraude estava se materializando, que é um pouco do que a gente discutiu, teve alguém que comentou ali da parte de threat intel, inteligência, né? De fazer análise de ameaça, fazer a investigação, entender como ela funciona para a gente entender fim a fim como aquilo se materializou. Em cima disso, a gente começou a criar todas as camadas de proteção. E fazendo isso, o que acontece? Quando o indicador de segurança começa a nivelar e diminuir o nível de risco, né, os vetores de ataque, o indicador de fraude, os basis points também começam a decair, né? Então, quando um diminui, o outro também começa a diminuir em conjunto, a gente começa a fazer um acompanhamento de que as soluções mitigatórias estão corretas, né? Porque a gente está conseguindo derrubar o número de fraude. E com isso você começa a gerar subsídios e conseguir números financeiros para comprovar que todo o trabalho que você fez de cyber, implementação de solução de segurança, está dando resultado para o negócio. É que o executivo olha muito o basis point de fraude, quanto que bateu esse mês, está caindo, está indo bem, né? Como é que está o ritmo. Então a gente consegue fazer o comparativo por ali. Acaba virando um termômetro para a gente de como está a evolução das mitigações e se a gente está seguindo um caminho ali que a gente entende que faz sentido. E com esse conteúdo, essa amarração, essa estruturação que a gente faz, para a comunicação com o board, para a visão executiva, fica muito mais fácil a comunicação, né? Porque ele vê o número ali na prática. Ele pode não entender o detalhe da vulnerabilidade, mas ele sabe que aquela vulnerabilidade reduziu aquele número financeiro. Então ele faz esse entendimento, como se fosse uma tradução ali para o nível executivo. Não, é excelente. Eu acho que hoje em dia, como eu até falei, todo mundo está jogando tudo vermelho, tudo crítico, tudo high critical, mas a gente não está convertendo isso nos números que fazem a grande diferença para quem toma a decisão de quanto vai investir, de quanto o retorno desse investimento vai ter, né? Que eu acho que é importante. Eu acho que a cibersegurança ela tem que passar não somente ser aquele blocker, mas ser um enabler no sentido de trazer o retorno, né? Então, super interessante. E William, assim, para a gente ir para a nossa parte do bate-papo, fala um pouco de você, como que você começou, como que você entrou na cibersegurança, como foi e como tem sido essa área que ela transforma todo dia e todo dia requer cada vez mais da gente. Olha só, tô cheio de cabelo branco, tô até... Eu tenho mais cabelo. Boa. Eu comecei com a parte de suporte, né? Service Desk, comecei lá da base, né? Entender como funcionam as coisas, consertar equipamento, montagem de máquina, manutenção. Comecei da base mesmo não era nem infraestrutura, né? Se chamava isso. E com isso eu comecei a adentrar mais dentro de buscar conhecer mais tecnologias, as possibilidades, né? Me encantei com aquilo. E aí eu comecei a me dedicar cada vez mais, estudar cada vez mais para ver qual que seria o horizonte, né, da tecnologia em si. Aí trabalhei um tempo como administrador de redes, né, que era a pessoa que você acabava fazendo um pouco de tudo, banco de dados, firewall, né, fazia tudo. Então isso acabou trazendo um enriquecimento e me fez ter uma visão um pouco diferenciada, porque
tudo que você faz pro negócio. Já começou lá atrás, né? Pô, vou colocar um servidor, mas o que que isso implica? Vai melhorar aqui a usabilidade para um usuário, né? Para imprimir nota fiscal, por exemplo. Pô, então eu vou colocar isso aqui que vai melhorar a dinâmica. E com isso eu vim crescendo. Sempre nessa parte de infra, aí comecei a trabalhar com networking, fui para a parte de telecom, telecomunicações em geral. E aí, um certo momento, eu comecei a olhar o tema do pessoal falar, pô, né, tá começando uma área nova aí de segurança, né? Segurança, o que que é isso, né? O cara que mexe com antivírus e firewall, e no começo era. Era, né? Ou só vê logs. Ou o cara que vê log, né? E mesmo assim não tinham tantos logs, né? E aí eu comecei a me interessar pelo tema, né? Comecei a estudar mais, buscar informação que não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Os buscadores eram bem inferiores ao que a gente tem hoje, KD, Alta Vista, por aí vai. Então, assim, tinha muito pouca informação. É aí que eu comecei a entrar nos mundos mais undergrounds para pegar um pouco mais de contexto. Falei, puta, cara, é isso aqui que eu quero fazer, né? Que é o totalmente diferente daquilo que eu fazia. Aí, conversando com um amigo, ele me indicou para uma posição para trabalhar num grande banco. Passei no processo lá e aí eu já entrei na área de segurança em si, né? Que aí eu já comecei a ver que a dinâmica era diferente. Queria mexer na infra, o pessoal, não, cara, a gente não faz isso. É isso aqui. Aí eu comecei a entender os contextos, né? De como funcionava a segurança, controle de acesso. E aí eu comecei minha jornada de evolução dentro da área, né? Já tem 18 anos praticamente que eu tô específico em SI. E foi um tema que eu me aprofundei, assim, eu rodei praticamente em todas as vertentes de SI, né? Desde controle de acesso, governança, pentest, brinquei para todo lado, para justamente me dar uma base que hoje eu tenho, que é o que me dá o direcionamento e o subsídio para saber para onde eu estou indo, por que que eu estou indo, né? Se é o caminho certo, se não é. Então, assim, foi repleto de estudos, cenários, testes por onde eu passei, né? Então, diversos treinamentos que eu acabei fazendo no meio do caminho, estudos autônomos, né? Conversando com colegas, pô, tem um material legal aqui, ia me aprofundar, pilotar, testar. Então isso me deu uma base muito consolidada, né? De como funciona a dinâmica de segurança, por que que você tem que fazer daquele jeito. E aí eu fui saindo depois de um tempo do technical case, né? Para vir para um cenário mais executivo de como é que eu saio esse bit byte para fazer tradução para um cara que não entende nada de SI, né? Então aí eu tive que me desafiar de novo. Teve mais um cenário de aprendizado, de comunicação, como melhorar o linguajar, como conseguir materializar algum risco, alguma coisa de uma forma que a pessoa me entendesse. Que aí eu saí totalmente de segurança, fui fazer um curso de administração de empresa para entrar na cabeça do executivo e começar a entender qual a visão que ele vai ter em cima disso. Então, eu fui buscando subsídios, né, para me ajudar na comunicação e para eu conseguir ficar mais flat, né? Eu consegui tanto conversar com o time técnico, quanto conseguir sentar num board e discutir com o executivo e colocar a coisa de uma forma que ele consiga tangibilizar, né? Ou seja, quando eu falo de um risco, ele tá falando de um risco, então faz sentido, deixa eu ouvir mais. Então, eu vou trazendo argumentos fortes para entender que realmente ali tem um problema, né? E não só trazer o problema, mas também trazer as possibilidades de soluções. Eu falo, ó, tem esse problema, mas a gente pode resolver aqui, assim, assim, né? Esse é o risco médio, esse aqui a gente mitiga totalmente, esse aqui ainda fica um residual. Para onde a gente vai? É óbvio que aí vai de acordo com o bolso da companhia, a gente conseguir fazer a gestão do risco de forma adequada, né? Dando uma visibilidade para os executivos de qual o risco que vai ficar remanescente ali dentro da estrutura. Super interessante, porque hoje a gente vê, né, você estava falando, passou um filme na minha cabeça também, porque também passei pelas mesmas etapas, né, aqueles steps dolorosos de rede, infraestrutura, networking e também a parte de coding que eu fiz um pouco. Então você começa a lembrar de várias coisas como a gente passou. E eu acho que isso é bom para quem está assistindo, que busca uma carreira sólida, né? O William falou aqui todas as fases que ele passou. Então, gente, não existe shortcut, não existe um caminho curto, né, William? Eu acho que hoje a gente precisa de profissionais que entendam, né? Acho que acho que a experiência sua que você passou é muito interessante, porque a base, né, é essencial para fazer o profissional. E hoje eu vejo muitas pessoas talvez pular a base e já tentar ir lá em cima, e aí fica difícil quando você precisa voltar na base, né? Nem o ChatGPT vai te ajudar. Exatamente. Teve o caso da United Health lá nos Estados Unidos, que um senador lá estava acusando a empresa de ser negligente de contratar um CISO inexperiente. Aí.
né? Um exemplo aí para dar base no que você está dizendo. E eu entendo assim, é muito sério o tema, né? Você tem que ter embasamento, você tem que ter dedicação, não tem como não estudar, não tem como ser raso, porque senão você vai tomar uma decisão em cima de algo que você não conhece. E isso é perigoso, né? Exatamente. Imagina você construir um carro de alta velocidade e coloca um cara inexperiente para montar o freio. Vai matar alguém. Ai, não é. Então, não, eu achei muito importante, porque hoje a gente vê, né, a gente olha todo esse legado que você passou, esse aprendizado, essa evolução, e é difícil hoje os profissionais entrarem na linha, né, do degrauzinho, né, subir, não por mal, gente, não é por mal, eu acho que é importante vocês passarem essas fases para que vocês possam crescer e também consolidar e ajudar todos na indústria. Não adianta entra faltando networking. Como que vai, entende? Mas é uma resposta incidente, não sabe nem o que está fazendo. Mas é isso, William, obrigado pela colaboração, obrigado por estar com a gente no Cyber Talks e obrigado por estar com a gente aqui no nosso Roundtable. Obrigado a você.